Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. No vídeo de hoje falarei de um assunto extremamente importante para você que busca criar cenários dentro do Power BI. Um dos nossos alunos me questionou no último Bootcamp se era possível, além de analisar alguns dados, a gente construir cenários de avaliações. Por exemplo, se a empresa aumentar 20% o faturamento dela, o que vai acontecer com o lucro? Se o custo de um produto no próximo ano aumentar 10% devido à inflação, o que vai acontecer com o lucro da empresa? E aí, trazendo isso para vocês, para a gente discutir um pouco sobre isso, nós vamos hoje nesse vídeo construir um cenário dentro do Power BI, onde nós vamos avaliar o faturamento de uma empresa, o lucro em determinados produtos, a margem de lucro, e vamos fazer uma simulação do que aconteceria com essa empresa se o custo de determinado produto ou se o custo de todos os produtos sofresse um reajuste. Normalmente utilizamos esse tipo de recurso para fazer projeção, para fazer uma avaliação de uma mudança mais abrupta de um cenário, e é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Tenho certeza que se você for dentro dos seus dashboards e começar a trazer a possibilidade dos seus usuários criarem simulações, será um efeito muito diferenciado e você vai conseguir trazer ainda mais ganho para suas análises. Então, vamos para a nossa prática. Bom, então temos aqui o nosso dashboard de vendas. É um dashboard que já está com a modelagem feita, tratamento de dados pronto. O que vamos fazer apenas nesse vídeo é discutir em cima dos cenários que podemos criar e das variáveis que podemos inserir para criar simulações dentro do Power BI. Esse efeito de simulações de cenários nós conseguimos criar todo dentro desse ambiente aqui do Power BI. Não precisamos criar uma tabela no Power Query, nem nenhum tipo de cálculo lá dentro. Eu já falei em outro vídeo sobre parâmetros dentro do Power Query, que tem uma funcionalidade um pouco diferente, mas aqui dentro do ambiente do Power BI, do desenvolvimento aqui do dashboard, nós conseguimos criar parâmetros também. Justamente parâmetros que vão providenciar, que vão promover uma possibilidade de uma simulação de cenários. Então se eu vir aqui, ó, na nossa aba de modelagem, eu tenho um campo aqui chamado novo parâmetro. Então basta clicar aqui e aqui tem os nomes dos parâmetros, as informações que eu vou dar para esse parâmetro. Então, por exemplo, nosso primeiro parâmetro vai ser cenário, custo. O que eu quero simular aqui nesse parâmetro? Primeiro vamos entender o que acontece com as informações que eu coloco aqui dentro. Então, basicamente, eu vou simular um número decimal. O valor mínimo vai ser 0 e o valor máximo vai ser 0,25. Eu vou criar um incremento de 0,05 e o meu padrão é 0. Eu sei que talvez pode ser a primeira vez para você de estar criando um parâmetro, está um pouco confuso, mas na hora que eu gerar aqui você vai entender exatamente o que acontece. Se eu clicar OK, vamos entender primeiro o que o Power BI vai fazer. Ele já trouxe essa janelinha aqui de parâmetro. Então repare que uma nova tabela foi criada dentro do nosso modelo. Justamente uma tabela chamada cenário custo. Se eu clicar aqui na visibilidade das tabelas do nosso modelo e clicar em cenário custo, a gente vai ver que é uma tabela com uma única coluna, variando de 0 a 0,25 o valor total, com cada passo de 0,05. Lembra lá que eu coloquei dentro do meu parâmetro o valor inicial, o valor final, que é o valor máximo, e a variação, o incremento do parâmetro? Então repare aqui que o incremento foi 0,05 e o valor máximo e mínimo definido como 0 e 0,25. O que eu vou fazer primeiro é transformar essa tabela para uma tabela de percentual, para ficar mais fácil da gente entender o que está sendo feito aqui. Mas antes de entrarmos na simulação, repara o seguinte, olha o que aconteceu quando eu criei esse parâmetro. Basicamente, a linguagem DAX chamou essa função GenerateSeries, que é uma função DAX que retorna uma tabela, onde você passa aqui os valores inicial, o final e o incremento. Exatamente o que eu passei dentro da criação do meu parâmetro. Então, na prática, eu não precisaria ir lá e criar lá dentro do parâmetro. Eu poderia criar uma tabela aqui numa nova tabela e utilizar essa função GenerateSeries. Mas como o Power BI ele tende a facilitar a nossa vida em diversos aspectos, ele já trouxe para a gente a possibilidade de criar uma tabela com variações, com valor inicial, valor final e o incremento. Então, podemos voltar aqui e observar que é uma tabela calculada, que foi a tabela criada, e automaticamente ele já traz para a gente uma medida dentro dessa tabela. Tá? E essa medida nada mais é do que o Selected Value, com o valor do cenário selecionado, e um 0. Basicamente, o Selected Value a gente sabe que é uma função que só retorna um único valor, né? Então, se tiver mais valor, ela não retorna nada. Se tiver um único valor nessa coluna selecionado, retorna esse valor. Caso contrário, retorne 0.
tá? Não vamos passar aqui por todas as funções DAX, mas é para você ter uma familiarização de entender o funcionamento e o mecanismo por trás dessas funções. Isso é essencial para entender o que o Power BI está fazendo e o que ele vai gerar de resposta com base no que vamos calcular. Então repare que a gente já criou aqui, isso parece um parâmetro, mas nada mais é do que um filtro. Então temos aqui ó, o segmentação de dados selecionado, é um tipo de visual, onde eu consigo aqui ó, arrastar exatamente por cada valor que eu tenho dentro da minha tabela. Nada mais é do que um filtro onde eu coloquei o campo, tá, com aquela única coluna que varia de 0 a 25%. Tá bom? Então, beleza. Já temos aqui a ideia desse parâmetro, ele já está criado, eu já consigo variar ele de 0 a 25%. Agora, como eu vou criar minhas simulações? Repara o seguinte, eu tenho um gráfico aqui chamado lucro mensal, onde basicamente eu tenho o lucro da empresa mês a mês por período no ano de 2019. Se eu clicar aqui, é uma função simples, é uma variável que traz aqui um SumX da minha tabela calculando o lucro. Onde o lucro é o quê? A quantidade vezes o valor unitário menos o custo unitário. Tá? É uma fórmula de trazer o net do produto, ou seja, o valor unitário de venda dele menos o custo unitário de venda e multiplicar pela quantidade. É um cálculo bem simples. E como eu vou conseguir trazer esse parâmetro, essa simulação para dentro desse cálculo? Eu já criei uma nova medida aqui, tá? Onde basicamente eu vou começar do zero aqui com você. Vamos fazer o seguinte, basicamente a gente vai fazer aqui o SumX, que é a mesma função que a gente estava criando, da onde? Da minha F vendas, tá? E quais são as colunas que eu vou multiplicar? Basicamente, dentro da minha expressão, a quantidade vezes o valor unitário, então eu vou botar quantidade vezes, eu vou abrir parênteses aqui como valor unitário, vou e vou somar com o custo, tá? Então eu tenho aqui o preço de custo unitário. Se eu fechar isso aqui e fechar o meu SumX, pronto, eu já tenho o mesmo valor de lucro que eu calculei anteriormente na outra medida. Mas essa é a nossa medida simulada, ou seja, eu quero trazer o valor selecionado aqui da minha simulação para dentro dessa medida. Como eu estou criando um cenário de simulação de custo, eu posso vir aqui na minha coluna que tem o preço do custo e multiplicar por 1 mais o selected value lá, aquele valor do cenário que a gente já viu, aquela medida que está lá dentro da nossa tabela aqui, ó, cenário custo, eu estou trazendo ela para cá. Então o que eu estou fazendo aqui basicamente? Eu estou fazendo a quantidade vezes o valor unitário, aqui não é mais, aqui é menos o preço de custo reajustado. Com qual reajuste? Se o reajuste for de 5%, eu tenho 1 mais 0,05. Ou seja, eu vou corrigir esse preço 5% para cima. Tá? Então, aqui eu vou dar um Enter e eu já tenho o meu lucro total simulado. Repare que agora se eu vir aqui e arrastar para esse gráfico, eu já tenho aqui exatamente o que eu preciso. Deixa eu ocultar esses campos. E olha só, se meu cenário de custo está 0, repare que o lucro total e o lucro simulado coincidem. Ou seja, tem nenhum tipo de impacto no meu cálculo. Porém, quando eu coloco um reajuste no custo em 5%, um reajuste em todos os produtos vendidos de 5%, repare que o lucro foi menor. E aqui tem um ponto muito interessante, porque você começa a conseguir combinar os fatores. Você começa a criar uma ótica de análise onde você é capaz de determinar um lucro projetado com base no aumento do custo. Ou seja, se eu aumentar 5% o meu custo, quanto que vai aumentar o meu lucro efetivamente? Então, para a gente ter uma ideia do impacto total, ao invés de olhar no mês a mês, podemos vir aqui, trazer a nossa medida de lucro real, que é o que de fato aconteceu. Eu posso trazer aqui um lucro simulado e eu já criei aqui um percentual, que nada mais é do que o lucro simulado menos lucro total dividido pelo lucro total. É mais para analisar o percentual dessas diferenças. Eu utilizei aqui o divide, onde eu peguei a diferença, ou seja, o net, a diferença das duas medidas, e dividi pelo lucro total. Se eu arrastar aqui, ó, olha que bacana. O que eu estou falando? Eu estou falando que nessa empresa, nesses produtos, se eu tiver um aumento significativo nos meus produtos, se eu aumentar 5% o custo dos meus produtos e não vender mais, e não conseguir aumentar o faturamento, ou não conseguir ter novos produtos, eu vou provocar uma redução no lucro da empresa de 7,13%. Isso tudo, claro, vai depender do seu cenário, da sua projeção,
Mas observe o potencial de análise que você pode combinar aqui. A gente está fazendo um cenário simples, mas poderia estar tratando, por exemplo, se minha demanda aumentar 10%, se eu conseguir vender 10% a mais de um determinado produto, se o meu câmbio variar numa receita que é em dólar. Então você consegue começar a trazer diversas óticas para um cenário estático, teoricamente, com base em valores históricos, e começa a tendenciar uma projeção, você começa a tentar avaliar valores futuros. Então, neste caso, se eu aumentar, por exemplo, para 10%, eu trago um impacto aqui no meu lucro de 14% negativo, ou seja, eu reduzo o meu lucro em 14% apenas com um aumento de custo. E aqui, claro, a gente está fazendo uma análise histórica, mas normalmente a gente utiliza esse tipo de parâmetro para fazer projeções futuras, né? Então eu faço uma análise histórica, crio uma média, faço uma projeção para o próximo ano. Eu estou em 2019, poderia estar fazendo uma projeção para 2020 nesse caso, nessa base de dados, utilizando a inflação como correção, variação cambial, poderia estar utilizando premissas da empresa de reajustes em determinados tipos de produtos, e aí eu consigo variar tanto a quantidade vendida, quanto o reajuste no custo, quanto o aumento da demanda, porque eu vou fazer algum tipo de promoção. Então olha o tamanho da grandiosidade, do poder que você começa a trazer para um dashboard quando seus clientes, os usuários que consomem a informação, eles começam a ter a probabilidade e uma chance de uma análise um pouco mais assertiva com base em cenários, que é isso que a gente está criando aqui. Então repare que a gente começa já a conseguir ter uma visão do aumento do custo, quanto ele afeta o lucro da empresa, né? O aumento do custo dos produtos, se a empresa está sujeita de fato a absorver, né, esse prejuízo aqui de reduzir o lucro em 14% ou não. A gente precisa ter campanhas para aumentar a demanda. E se eu aplicar esse mesmo cálculo aqui, essa mesma fórmula, né, do lucro simulado, em cima, né, dos meus produtos, aqui eu tenho uma tabela de produtos aqui, então eu tenho um lucro simulado aqui, que é o valor para cada produto, e aqui eu vou ter a variação nesse lucro frente ao que aconteceu. Então repare que determinados produtos eles sofrem um impacto maior. Repare que o notebook, se eu tiver um reajuste de custo de 15%, como a margem dele é menor, você tem um impacto muito grande no lucro. Eu estou perdendo quase 40%. E isso tudo é um cenário muito possível, um cenário que é fácil de acontecer, né? A gente sabe como os valores oscilam e você consegue trazer tudo isso para dentro da sua análise e dentro do Power BI. Ah, Lorenzo, e se eu quiser, por exemplo, ao invés de começar do zero, eu quero simular um reajuste negativo, ou seja, o preço vai abaixar para a empresa. A gente pode vir aqui, ó, ao invés de começar do zero, essa série que a gente gerou, a gente pode começar do menos 0,25. Então eu teria uma variação de menos 25% até mais 25%, e aí eu seria capaz de, por exemplo, dizer que uma economia de custo, né, eu vou fazer uma campanha, enfim, vou mudar o meu fornecedor, uma economia no custo em 5% aumentaria meu lucro em quantos por cento? Uma economia de custo de 10% provocaria um aumento de 14% no lucro. Então, claro, a gente está sendo muito simplista, de novo, para você entender como funciona a lógica, para você entender o poder da ferramenta, mas é algo muito simples que quando você traz para a realidade do seu negócio, do seu desafio, do seu projeto, você vai ver que causa uma análise muito mais eficaz, uma análise muito mais completa, digamos assim. Eu quero aqui que você entenda o macro, eu quero aqui que você entenda o mecanismo, como funciona, que você entenda esse exemplo, mas não decore. O ideal é que você saia daqui com um entendimento, né, do mecanismo por trás da ferramenta, da proposta dessa simulação, do poder de combinar diversos recursos para que você aplique isso no seu dia a dia. Então, esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, toda semana a gente traz um vídeo novo, uma novidade sobre análise de dados, sobre negócios, indicadores, Power BI, e a ideia é que você evolua a cada semana junto com a gente. Se tiver qualquer dúvida, não esqueça de deixar o seu comentário, que será um prazer em respondê-la. Te vejo na próxima semana.